Olá, grandinhos e grandões! Mais um momento de história para nós. Convide quem estiver aí próximo a você para se achegar, porque vai começar mais uma história. E a história de hoje, ela vai começar com um versículo. Um versículo que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o versículo de número 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Esse versículo aqui fala do dia em que Jesus, muito triste, olhando para a cidade de Jerusalém, lembrou-se de que Deus havia enviado a eles por muitas vezes palavras através de profetas que Deus levantou para estar ensinando, advertindo e conduzindo o povo. Mas infelizmente eles não quiseram dar ouvidos. Eles viraram as costas para Deus, achando que poderiam resolver as coisas do seu próprio jeito, viver segundo a sua própria força e vontade. Mas segundo aquilo que a gente lê na Bíblia, isso não deu certo. Jerusalém sofreu por causa disso. E quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrei de uma família muito interessante. Uma família de galinhas da Angola. Vamos começar então? A história diz assim, que era uma vez um pintinho chamado Peralta. Sim, gente, um pintinho chamado Peralta. Olha ele aqui. Peralta. Olha, ele tinha um nome assim porque com certeza ele era muito Peralta. Preste atenção na história dele. Ele pertencia então a uma família de galinhas da Angola, muito importante, que morava em um sítio. Galinhas da Angola? Sim, galinhas da Angola. Olha, eu andei pesquisando e acabei descobrindo que elas têm este nome, mas que na verdade não vieram da Angola. Angola é um país que fica na África. Na realidade, as galinhas da Angola vieram para o Brasil na época da colonização portuguesa. Vieram de lá da África, mas não propriamente da Angola. Bem, mas isso fica para uma outra história, um outro momento. Vamos continuar? Então, este é o Pintinho Peralta. Peralta vivia o dia inteiro atrás da mãe dele, fazendo perguntas. Ele queria saber de todas as coisas e sempre estava ali, perto da mãe dele, fazendo perguntas e mais perguntas. E a vizinhança toda conhecia Peralta porque ele falava em voz alta, tocava flauta e queria ser, sabe o quê? Astronauta. Peralta queria ser um astronauta. Ele se achava o máximo. Não tem nada de errado querer ser astronauta. Mas só que Peralta se achava melhor do que todo mundo. E um dia ele perguntou para a mãe dele assim: Mãe, por que é que a nossa pena é tão diferente das outras galinhas? Elas não têm as penas pintadinhas como nós temos. Nós somos muito mais bonitas do que elas. Peralta se achava o máximo, o melhor. E a mãe dele diz: Olha, Peralta, nós temos as penas pintadinhas, mas isso não quer dizer que nós somos melhores, que nós somos mais bonitas. As outras galinhas, cada uma, tem as suas próprias características. Mas tem mais uma coisa, mamãe, que eu quero saber. O que é, Peralta? Olha, nós vivemos sempre dizendo: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E as outras galinhas cacarejam diferente. Sim, cada um tem a sua própria linguagem, a sua própria maneira de ser, Peralta. Ah,
mas eu não quero mais falar. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu agora em diante vou dizer: tô forte, tô forte, tô forte. Sabe por quê, mamãe? Veja, estou crescendo. Os meus músculos estão se fortalecendo. Eu sou muito mais forte. Sou mais forte do que todos nesse sítio. Por isso não vou dizer mais: tô fraco, tô fraco, tô fraco. De agora em diante, somente: tô forte, tô forte, tô forte, tô forte, tô forte. Olha, Peralta, as coisas não são bem assim, Peralta. Você tem muito que aprender ainda. Ah, mamãe, eu vou sair por aí dizendo sim, tô forte, tô forte, tô forte. Mais tarde a gente se fala, mamãe. Tchau. Tô forte, tô forte, tô forte. O que vou fazer com esse menino? Ele precisa entender. O que é que estava acontecendo? Chegou o pai de Peralta e perguntou. Peralta agora está dizendo que é muito mais forte do que todo mundo. Esse menino ainda vai se meter em encrenca. Eu vou conversar com ele. Uma hora dessas ele tem que mudar de ideia. E então os pais de Peralta saíram caminhando. E os irmãozinhos de Peralta estavam no quintal, no sítio, prontos para brincar, esperando por Peralta. Peralta chegou. Tô forte, tô forte, tô forte, tô forte. Que é isso? Sim, agora é a minha nova linguagem. Tô forte, tô forte, tô forte. Vocês é que são fracotes. Eu não vou mais brincar com fracote. Eu vou é brincar sozinho. Sozinho eu me viro melhor. Eu posso todas as coisas sim, porque eu sou muito forte. Tô forte, tô forte, tô forte, tô forte. O que é que aconteceu agora com Peralta? Não quer mais brincar conosco? O que vai ser agora desse menino? Mas tudo bem, vamos brincar sozinhos mesmo. E lá se foi Peralta, dizendo: tô forte, tô forte. E começou a ciscar em busca de minhocas. Mas de repente apareceu uma serpente. Não é uma minhoca, é uma cobra. E a cobra começou a se enrolar nele. E ele gritava: socorro, 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 socorro. E a cobra se enrolando nele: socorro, socorro. E o pai de Peralta ouviu aqueles gritos e veio correndo na direção e começou a picar a cabeça da cobra. E ele picava a cabeça da cobra e picava a cabeça da cobra e a cobra caiu no chão desmaiada. Peralta, tome mais cuidado. Você quase morreu na boca daquela cobra. Obrigado, papai. Obrigado. Muito obrigado. Eu quase morri hoje. Eu pensava que eu poderia dar conta de toda e qualquer situação, mas não é bem assim. Isso mesmo, Peralta. Você precisa aprender que nem tudo você consegue resolver sozinho. Você precisa dos meus cuidados e do cuidado da sua mãe. Precisa da companhia dos seus irmãos. Precisa também ser amigo de todos os outros animais e galinhas aqui no sítio. Nós não somos melhores do que ninguém, Peralta. Eu vou aprender isso, papai. Me perdoe. E então o pai de Peralta lembrou-se de um versículo da palavra de Deus que ele já havia conhecido através do pai dele. E ele disse para Peralta o versículo. Peralta, volte aqui agora. Sim, papai. Eu quero lhe dizer um versículo da palavra de Deus para que você aprenda uma coisa. No Salmo de número 121, os versículos 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Peralta, aprenda. O nosso socorro vem sempre do nosso Criador, aquele que criou todas as coisas, Deus, o Senhor. Lembre-se, você precisa de Deus. Acima de mim, acima da sua mãe, acima dos seus irmãos, acima de qualquer um e de qualquer coisa. Você precisa de Deus. Isso é o principal na sua vida. Aprenda.
Deus é aquele que cuida de nós. Você gritou por socorro e naquele instante Deus providenciou para que eu estivesse por perto e ouvisse e viesse e te ajudasse. Agradeça, Peralta. Agradeça a Deus, porque Ele foi livramento hoje na nossa família. Sim, papai, vou pensar nisso. Eu vou orar e vou pedir perdão a Deus, porque hoje eu pequei. Eu me orgulhei de mim mesmo, achando que eu podia resolver toda e qualquer situação. Sim, Peralta, Deus está acima de nós. Então Peralta aquele dia ficou pensando em tudo aquilo que o pai dele havia falado. E chegou a mãe de Peralta e também falou para ele um texto da Bíblia. Sabe, Peralta, assim como o seu pai te disse um versículo, eu também vou lhe dizer um, que está lá no Salmo de número 91, versículo 4. Diz: Cobrir-te-ás com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Sabe, Peralta, Deus cuida de nós, assim como eu cuido de você e dos seus irmãozinhos debaixo das minhas asas. Coloco vocês lá para estarem seguros e protegidos. Deus também cuida de nós. Nele nós encontramos verdade, proteção e escudo. Peralta, Deus é o nosso auxílio. Obrigado, mamãe. Obrigado por me ensinar. Então, naquele dia, Peralta aprendeu que não é nas próprias forças dele que ele consegue todas as coisas, mas sim em Deus. E a gente se lembra também da palavra de Deus quando o apóstolo Paulo diz que nós somos fortes quando reconhecemos a nossa fraqueza. O poder de Deus se revela na nossa fraqueza. Portanto, é a graça de Deus que basta as nossas vidas. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Vamos confiar e depender de Deus. Peralta aprendeu que ele não era tão forte assim. E que, na realidade, quando a gente olha para nós e percebe a nossa fraqueza, é aí que o poder de Deus se revela. E nós somos fortes em Deus, que está sobre nós, nos protegendo com os seus braços. Descanse no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. A fortaleza da sua casa, a fortaleza da sua família. Esperemos nele, em nome de Jesus.